Olha, hoje eu tenho o prazer de ter aqui na minha sala do Zoom, o funcionário de carreira do Banco do Brasil, artista plástico, cineasta, multicultural e multinegocial, funcionário de carreira do Banco do Brasil, uma instituição que foi criada pelo Dom João VI, né? Haja tradição, Luiz Geraldo Dolino, Fluminense de Macaé, e, e que entra nessa entrevista por um motivo muito justo e muito nobre. O Lino é meu amigo há muito tempo, e quando apareceu a história da Covaxin, ele me mandou um post de WhatsApp que eu achei ótimo o título, Cronologia Macabra. Mas melhor do que o título é o raciocínio. Por quê? Eu estou aqui há 2 anos falando em ideologia, negacionismo, obscurantismo, criacionismo, bobagem, picaretagem de pés de chinelo do desgoverno Bolsonaro. Então, eu pedi ao Dolino para ele me dar essa entrevista, para ele explicar direitinho isso. Em primeiro lugar, como é que você, digamos, como é que a tua experiência de 31 anos até se aposentar no Banco do Brasil te iluminou para que você fizesse essa cronologia macabra? E, por favor, reproduza para os 325 mil inscritos do canal José Neumann de Pinto do YouTube. Bom, primeiro, obrigado, a gente está junto, tem que agradecer sempre e cada vez mais que o tempo passa. Nós vamos tratar de tempo aqui, de cronologias, né? Mas a nossa cronologia pessoal, para mim tem sido um prazer ao longo de décadas o meu convívio com você, enfim, é um prazer. E quanto à questão que nos ocupa hoje, e vendo sempre, acompanhando, sou fã, estou cotidianamente, eu, minha mulher, assistimos todo o seu trabalho, né? Lemos. Beijo para Dona Isabel. Neumann, não só Neumann, o jornalista, Neumann, o poeta, que ele sabe que eu prezo muitíssimo, Neumann, o romancista, igualmente prezado. Enfim, é uma convivência também multifacetada que temos. Então, esse prazer. E na situação específica, que foi motivação da nossa última troca de mensagem, inclusive, diante de toda essa tragédia que nós estamos vivendo, eu tenho por hábito, até o meu lado bancário, talvez ficando mais à vista, ao examinar um processo, o analista de crédito, vamos dizer assim, ele olha o negócio na sua cronologia, desde que ele é proposto, como ele se desenvolve, o que garante, quem são os interessados, e a credibilidade final para você prosseguir no negócio ou não. No caso dessa indignidade que nós estamos vivendo, a cronologia ela torna muito explícita toda a situação. A gente ficou falando muito de datas de agosto de 2020, as primeiras ofertas da vacina da Pfizer, e em seguidas o desprezo do governo, das autoridades que receberam aquela carta tão comentada, que teve 6 destinatários, todos eles orquestradamente desprezaram o assunto e, diante da insistência do fabricante em vender, em fazer a sua operação, ele nunca encontrou uma desculpa contrária. Ele teve a omissão, o silêncio, o tempo ia transcorrendo, e assim foi também com outras propostas negociais que esse governo recebeu e que, igualmente, omitiu-se diante daquilo. É claro que nós estamos falando de fatos passados, e aí a cronologia nos ajuda muito a observar. Por que esse desprezo? Porque a Pfizer era ruim? Porque a Coronavac era do Dória? Porque isso, porque aquilo? Não. Simplesmente o tempo, o Deus Cronos, né, era essencial nessa operação. Qual a operação? De se conseguir comprar a vacina da Índia.
porque essa admitia manipulação de preço, admitia intermediários, coisas que os grandes conglomerados, comprometidos com compliance, com tudo, não permitiriam. Uma Pfizer negociaria com o governo limpamente, como negocia o mundo inteiro, como a OMC também não daria margem para a OMC e a OMS, no caso, não dariam margem também para você estar negociando via intermediário. Então, mas só que a vacina vulnerável à negociata, no caso, a vacina de procedência indiana, ela não tinha o respaldo técnico, uma parte do exame da operação. A Anvisa tardou o tempo necessário, requerido para esse exame, e quando, como se sabe hoje, pressionada com mais avidez ainda a partir de janeiro deste ano, né, ela deu finalmente uma autorização precaríssima, que atingia apenas 1% da população brasileira, que para você tomar a vacina tinha que estar assistido por médico, por cardiologista, por aparelhos respiratórios à mão. Enfim, a cronologia a que o Neumann se refere, meus caros amigos, diz respeito ao seguinte: era necessário ganhar tempo e empurrar para frente essa proposta. Por quê? Porque era necessário dar tempo dos indianos se habilitarem, do negócio ser feito. O Neumann cunhou um neologismo também sobre isso, né? Essa vacina negocial, ela era fruto apenas de um negócio. E, chegando em janeiro, quando a Anvisa finalmente se pronunciou precariamente, ela ainda mereceu, em fevereiro, por parte do deputado que defendia esse negócio, o deputado Barros, né? Ele inclusive fez um pronunciamento, que eu saiba, e toda a nação sabe, na tribuna, pedindo à Anvisa publicamente que acelerasse. Acelerasse o quê? A possibilidade de concretização desse negócio. Quando isso ficou aparentemente, na cronologia, viável, pelo menos na cabeça deles, eles aí passaram a negociar com todos, quer dizer, garantiram primeiro, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, garantiram que o negócio com a Índia poderia agora finalmente caminhar. Bom, então agora conversamos com Pfizer, conversamos com todo mundo que tem seriamente uma proposta em jogo. Mas o que eu me referia nessa mensagem que troquei com o Neumann é isso. Eu expliquei dia a dia como isso foi empurrando apenas o necessário para que, no tempo, se tornasse, entre aspas, viável a operação com a Índia, finalmente abortada pelos escândalos que foram brotando. E isso faz me lembrar duas coisas. Faz me lembrar, primeiro, a fatídica reunião televisada, ministerial, quando o ministro do Meio Ambiente fala é preciso passar a boiada, aquela história que todo mundo sabe também, história horrorosa. E aqui também, eles liberaram a compra democrática de todas as vacinas quando era possível passar a boiada. Enquanto não liberaram para passar a indiana, o curral estava trancado. Então, eu acho que mais ou menos é isso que aconteceu para a nossa tragédia, né? Porque o preço desse tempo todo é mais de 500 milhão de compatriotas nossos perdidos e que nós não vamos ter como voltar a isso. É muito triste a nossa história. Eu quero esclarecer que o meu amigo e o grande especialista em comércio internacional, Luiz Geraldo do Nascimento Dolino, entre 1973 e 1984, morou em diversos países da América Latina, como funcionário do Banco do Brasil, especializado em negócios internacionais do Brasil, com o México, com a Argentina. Em 1984, mudou-se para a Costa do Marfim. E eu tenho certeza absoluta, o Dolino, inclusive, é pai de embaixador, né? E avô de futuros embaixadores. Então, o Dolino, com certeza, ele deve ter chegado a essa inspiração, vendo também a frequência com que Eduardo Bolsonaro, Ernesto Araújo e outros maiorais do regime, do desgoverno bolsonarista, se referiam ao nosso maior parceiro comercial. Se tem uma coisa que o Dolino entende, é de lidar com o parceiro. O Dolino, o Banco do Brasil
em sua época, pelo menos, agredia tanto os seus parceiros comerciais como o Itamaraty e a família, no sentido italiano, mafioso, Bolsonaro fizeram com a China ao longo do tempo em que nós dependíamos da China para insumos para as vacinas que nós produzimos aqui. A AstraZeneca Oxford na Fiocruz e a Coronavac com a Sinovac no Instituto Butantan, em São Paulo. Essa experiência, como é que você acompanhou, o senhor, meu entrevistado, acompanhou as agressões, as reações do embaixador da China, tidas às vezes como grosseiras? Quem era o grosseiro na história? E qual é o papel da China nessa cronologia macabra? Bom, falar da China, país que eu conheço, inclusive estive lá mais de uma vez, em missões oficiais e sempre, né? Falar da China, hoje, você tem que se ajoelhar. É um país, além da história milenar, respeitabilíssima e admirável. Hoje, para o Brasil, a China se converteu num irmão importantíssimo. Quer dizer, o Brasil é um país, felizmente, e até a desgraça dessa administração Bolsonaro, o Brasil foi um país, desde da política do Barão e tudo isso, muito conceituado, respeitado. Se não tivemos a importância das grandes nações no conceito mundial, mas tivemos o respeito, né? Sempre. O Brasil sempre esteve presente nas grandes negociações, e a China, não vou detalhar isso aqui, porque acho que seria até óbvio, ela foi reassumindo o papel dela, né? O papel planetário dela. Não se esqueça de 5.000 anos, quando as pessoas falam como que a China aparece hoje no cenário mundial. A China nunca saiu do cenário mundial, a China sempre foi essa poderosa nação, e chegamos a tê-la hoje como nosso principal parceiro. Então, é uma coisa quase que incompreensível, mesmo para as pessoas leigas ou mais afastadas desse assunto, e ficar admirando aquele cenário de seguidas e gratuitas agressões, fazendo inclusive trocadilhos infames sobre a vacina chinesa, e que não existe vacina chinesa. Na verdade, a China é um produtor de um insumo vital para a produção, mesmo que essa produção se dê nos Estados Unidos, ela fornece insumo para os Estados Unidos, para a Alemanha e para o Brasil. Quer dizer, e não fosse só produzir o insumo, a China é nossa principal parceira, é nossa vizinha no comércio, né? E como é que se explica essa agressão que às vezes vinha tanto da parte do Itamaraty, inspirado pelo Eduardo, que é o guru, né? Ou foi, pelo menos até a administração Ernesto Araújo, era o mandante de tudo. Por que essa agressão? Só tem uma explicação: está no contexto daquela cronologia. A China, você não podia abrir uma janela para a China, porque ela tinha todos os argumentos, preços e vantagens científicas para nos fornecer de imediato o insumo, e o faria, tenho certeza, vide seguidas declarações da chancelaria e da embaixada chinesa no Brasil. E por que não era feito? Porque a entrada de insumo, seja para a Fiocruz, seja para o Butantan no Brasil, provocaria imediatamente uma fissura que abortaria a famigerada operação, então, gestando-se com a Índia. Então, fazemos qualquer coisa, rasteira, rabo de arraia, qualquer coisa para a China não se aproximar da gente naquele momento. Olha, se nós tivermos, estou falando de uma forma terrível e macabra, dispostos a sacrificar nessa espera vidas humanas, que dirá uma relação bilateral entre um país vital para a nossa economia e também para a nossa sobrevivência, porque o Brasil vive hoje no cenário internacional de comércio, a China é um parceiro, eu diria, vital. Então, por que isso? Porque qualquer coisa que atravessasse a cronologia necessária para a habilitação da Índia no fornecimento dessa vacina 5 vezes mais cara, ou 4 vezes, não vem nem o caso agora discutir isso, qualquer coisa que atravessasse esse samba seria imediatamente espancado. Foi a China quem atravessou, ou que ameaçou atravessar, espanca-se a China, sem dó nem piedade. Isso é uma coisa completamente absurda, nunca vista. Aliás, se há uma coisa que a história terá que gravar sobre o governo atual, é a originalidade dele em estratégias nunca vistas nas relações internacionais.
Esse crédito ele tem. É de uma originalidade, de uma invencionice jamais vista. Atualmente, o Luiz Geraldo do Nascimento Dolino está internado lá na nossa quarentena, na belíssima Serra Fluminense, lá em Petrópolis, né? Ou está no apartamento do Flamengo, Dolino? Não, estou em Petrópolis desde março de 2020. 20. É, E aí estou está aqui. observando a cena nossa, não apenas a China, mas a nossa. A nossa cena, Luiz Geraldo, é a seguinte: o deputado Luiz Cláudio Marinho e o irmão dele, o servidor Luiz Ricardo, desculpe, Luiz Ricardo Miranda, bolsonaristas, no dia 20 de março, vão ao presidente denunciar pressões para a liberação do contrato com a Covaxin. Nós estamos falando aqui do escândalo da vacina indiana Covaxin vendida com sobrepreço ao Brasil. E a liberação urgente de 45 milhões de dólares, quer dizer, 225 milhões de reais, né? Isso numa conta aproximada, né? Para pagar vacinas indianas, e denunciaram isso ao Bolsonaro. Nunca denunciaram o Bolsonaro de nada. No entanto, imediatamente, e Dolino acompanha as redes sociais com mais atenção até do que eu, o gabinete do ódio passou a atirar nos irmãos Miranda. Agora, eu tenho a impressão que o Dolino concorda comigo, não interessa. A ficha corrida dos irmãos Miranda não interessa. Absolutamente. Assim como também não interessa se a propina consumou-se ou não. O crime foi feito. O crime está feito. Eu ofereço uma propina a você e você não aceita e reage, eu já cometi o meu crime de tentar suborná-lo. O crime está feito. Corrupção ativa. Exatamente. Isso está feito. Agora, vamos chegar à sua questão sobre isso. Não sei se eu teria boas condições de falar sobre isso, porque aí eu sou, como você colocou perfeitamente, eu acompanho a cena, né? Até no meu ócio aqui, quer dizer, embora eu trabalhe bastante ainda com a minha pintura, com a minha obra, etc., mas eu tenho os tempos para ver filmes, para ver noticiário, redes sociais, e eu sou um cidadão preocupado, né? Meu filho é um embaixador do Brasil, eu converso com ele e comento, não quer dizer que ele tenha as posições que eu tenho, mas eu tenho a liberdade de pai para filho e falo das coisas como eu vejo e procuro me informar o tempo todo, né? Então, eu acho que não cabe a gente, ainda, e cabe a essa CPI, apontar os crimes que vão surgindo, as evidências e as comprovações. Depois, as consequências disso, quem sabe, né? Eu fico olhando assim e não estou entre os que acham o Bolsonaro um idiota, porque acho muito fácil dizer esse é um idiota, um ser primitivo. Ele até pode ter um lado idiota e um lado primitivo, mas ele também tem um lado esperto, porque ninguém chega aí com essas condições, entrando num vazio que houve em 18 e estabelece esse estado que a gente vive, não sei nem adjetivar isso, porque cabem tantos adjetivos terríveis, terríveis. Eu precisava recorrer a Dante para isso. Eu não sabe. Agora, se ele tivesse uma esperteza a mais, nesse momento, ele, Bolsonaro, me refiro, ele estaria renunciando. É o melhor caminho dele. Porque ele vai jogar todos esses processos imediatamente para uma primeira instância, que vai gastar 10 anos, outra vez a cronologia, para colocá-lo outra vez como réu, e ele chegaria lindamente em 2022, né, como candidato, ainda sem nenhuma acusação, limpinho da Silva. Esse seria o caminho. Antes dele renunciar, ele teria que ter denunciado, né? Porque ele ficaria ali, por exemplo, Dolino, no dia 22 de junho, a Júlia Afonso, repórter do blog do Fausto Macedo, no Estadão, revelou, e o Estadão deu em manchete, que a Covaxin estava sendo comprada com ágio de 1000%. Houve um erro não interessa. Foi feita a denúncia no jornal, ele considera a imprensa uma coisa nojenta até para poder escapar, mas não denunciou nada nem ninguém, não mandou tomar nenhuma providência, e o assunto ficou
é completamente perdido no ar. Mas, Neumann, deixa eu falar Nenhuma uma coisa. providência. Nós estamos ouvindo falar recentemente, o grande público, eu me refiro, muito na palavra, que a gente vai incorporando essas palavras estrangeiras, invoice. Agora tem o invoice, na CPI, invoice para cá, invoice. O que é um invoice? O invoice, O que é o invoice? O que é o invoice? O invoice é uma só folha de papel, que traduz, na sua maior parte dos espaços, com códigos de leitura de trânsito internacional, que expressa um contrato. Um contrato pode ter 40, 50, 400 páginas. São duas partes ou várias partes que se contratam em fazer. Quando chega-se ao invoice, aquilo é reduzido a uma só página, cujos claros são preenchidos, em geral, por códigos de trânsito internacional, não precisa saber inglês, nem francês, nem latim, está lá, e tem um pequeno espaço para descrição. Esse invoice vem a ser uma folha de papel que traduz exatamente o que se pactuou. E se houve um invoice emitido, e se ele contém erros, ele não vai ter o curso, a operação não vai se consumar, mas ele já traduz a maracutaia que está escrita no contrato. Não há como escapar disso. Tanto é assim, exemplo recente, nós vivemos mais um escândalo da madeira que foi exportada irregularmente. Como que isso virou um escândalo? Porque a autoridade importadora, no caso foi os Estados Unidos, viu a discrepância aonde? No invoice. A autoridade americana não teve acesso ao contrato de venda dessa madeira, mas ao ler o invoice e decodificar aquela numerologia que estava ali, viu todas as imperfeições de preço, de sobrepreço, de falta de vistoria, quer dizer, toda a nojeira que aquela operação também representa. Então, mas isso foi apanhado pela outra ponta importadora, porque o invoice é isso, é uma folha de papel, uma folha. E ali tem tudo que é necessário para avaliação da operação, em termos codificados na sua maioria. E ali, esse rapaz Miranda, me refiro ao funcionário público, ele começou a perceber, pelo que diz, os indícios de uma operação irregular ao ver as contradições existentes no tal invoice, que, para um bom leitor, pingo é letra, ele olhou e falou, isso não pode estar representando um contrato. Havia discrepâncias de tal ordem no invoice, portanto, nesse resumo numérico, que ele falou, é necessário, aqui tem, sabe, dentro dessa tuba tem alguma coisa. E por aí fazendo miau. Miau, miau, miau. Escuta aqui o Luiz Geraldo Dolino. Mas teve uma senhora chamada Regina Célia de Oliveira, se eu não me engano, que também é funcionária, embora não de carreira como o Luiz Ricardo Miranda, mas funcionário do Ministério da Saúde que mandou o negócio andar. E ele denunciou isso. E aí que entra a história, o Miranda. Né? O que é que foi o Miranda? O Miranda é o seguinte, o deputado Luiz Cláudio Miranda, deputado Luiz Miranda, vai à CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, e se dispõe a levar o irmão para o irmão denunciar, não o Bolsonaro, a ida deles ao Bolsonaro, que até então, até o depoimento deles, dia 25, sexta-feira, não tinha tomado ainda também nenhuma providência. Aí é que a história aparece. E aí é que se baseia o pedido de uma caracterização de prevaricação, porque foram 25, foram 95 dias desde a denúncia ao Bolsonaro ao nada ser feito. Né? Então, a questão toda é essa. Tudo foi... O jornal informou primeiro, o Estadão, a Júlia, né? Depois o Miranda vai à CPI. Aí, qual é a reação do governo? Na semana seguinte, Bolsonaro chama Onyx Lorenzoni, que tinha fracassado como chefe da Casa Civil, que tinha fracassado tudo por incompetência, como ministro da Cidadania, porque não soube distribuir... Uma figura patética. E, numa reação apoplética, ele foi à TV ameaçar os irmãos Miranda com inquéritos na Polícia Federal,
na Controladoria Geral da União, na Advocacia Geral da União e até no Ministério Público Federal, se referindo ao procurador Augusto Aras pelo que ele realmente é, um empregado, um piniqueiro, como se diz lá do Nordeste, para o presidente da República. Aí a minha pergunta, por acaso o senhor já viu uma coisa semelhante? Estou falando aí, atacar, não mandar investigar a denúncia, mas o denunciante. Mas quem atacar o denunciante. E atacava o denunciante por falsificação do invoice. Eu volto à linguagem da ironia. Eu tenho medo de ironia, porque ironia, eu digo que é privilégio de gente superiormente inteligente. Como eu não quero me colocar nessa categoria, fico com medo dela. Mas tem que voltar à ironia. É o que eu fiz há pouco e vou reiterar. Esse governo, ele, entre 1000 características ou facetas, ele tem dessa originalidade absurda. É uma coisa que eu nunca vista. Eles são absolutamente inovadores. Como é que você recebe a denúncia, investigar você parte imediatamente para investigar quem está denunciando. Ora, aí até porque, não é que não estou defendendo os Miranda, nem conheço, nem me interessa, mas o problema é o seguinte, no momento da denúncia, não me interessa a ficha, a história pregressa desses homens. Não me interessa. Me interessa o fato que eles denunciaram. Agora, se depois o senhor Miranda, seja um deputado, seja um funcionário, sejam pessoas que tenham uma ficha suja, isso é outra coisa, é objeto de outro processo, de outro momento. Né? Não tem nada a ver. Mas, como eu digo, esse governo tem Posso te fazer uma lembrança? Lembra do Bucheta? Sim. O mais importante denunciante da máfia na história da máfia. Quem é que derrubou a máfia? Quem foi o inspirador da operação? Foi o depoimento do Bucheta. E daí? O Bucheta era o quê? Era mafioso. E era o único que podia denunciar. Sim. Eu não estou nem dizendo que o Miranda era... Você não invalida, eu sei, mas você não invalida o denunciante. Naquele momento ele é puro, ele é castiço. Você vai dali para frente. Mas aqui é a originalidade. Olha, eu tenho visto coisas impressionantes que vão ocorrendo por aí. Se você me permite, eu contaria até uma coisa que revela o estado surrealista em que nós convivemos. Eu não sei se você acompanhou recentemente o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ele se entrevistou com membros da Academia Paulista de Letras. Recebeu todo mundo, ele foi recebido, melhor dito, e, enfim, é interessante ver, isso está gravado, é interessante ver porque os acadêmicos se colocam muito bem, chama atenção para o depoimento do Gregori, que foi ministro da Justiça, do Pastore, estou falando em áreas assim mais, até menos literárias, o Pastore, mas, horas tantas, já no final desse encontro com a Academia Paulista de Letras, o acadêmico Júlio Medalha, músico de alto coturno, grande maestro, compositor, coube a ele fazer a última abordagem ao vice-presidente. E ele, preparado para a questão, o Júlio Medalha fala da falência da nossa administração no campo cultural e educacional, mas mais no campo cultural, comenta a Lei Rouanet, que já não correspondia, de fato, mais aos anseios da população, mas que era o que se tinha e que dava uma certa resposta, erros, acertos, etc. Mas que hoje é a devastação total. E o Júlio Medalha vai colocando o vice-presidente no córner e eu fiquei alerta de o que esse Mourão dirá. Você sabe o que Mourão disse? Com a cabeça levemente inclinada, falou: o senhor tem toda a razão, eu sou membro desse governo, e aqui só me cabe pedir desculpas. Ponto. Então, há uma nobreza nisso. Até uma nobreza nisso. O cara, ele ficou tão aquado, ele pediu desculpas e não acrescentou mais nenhuma palavra, não fez comentário, pediu desculpas. Pois é, o que ainda não foi feito em relação ao senhor Luiz Ricardo de Miranda, pelo senhor Onyx Lorenzoni, que fez essas acusações, e depois o governo já veio com a segunda versão, Dolino. Qual é a versão? Não, nós
houve um erro de 45 milhões de dólares, e o erro foi corrigido. Mas e o rapaz que fez a denúncia, né? Aí veio uma terceira versão. Como é a terceira versão? A terceira versão, na patética, já que você falou patética, né, que é realmente, lembro mais o Pateta do Disney do que o Pateta, né? Do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, descendente direto de Duarte Coelho, o primeiro capitão hereditário de Pernambuco. Donatário. Dizendo que 20 de março, os irmãos Miranda denunciaram. 21 de março, o Bolsonaro chamou o Pazuello e disse: investigue essa denúncia. No dia 22 de março, o Pazuello chamou Elcio Franco, um sujeito que tem cara de coronel da Guarda Nacional, com uma barbicha, mas é um coronel que nunca chegou a ser general, porque é uma besta. E ele fez, naquele dia, e eu pergunto, você tem algum contato com o Guinness? Que eu acho que você podia sugerir isso ao Guinness. Você conhece um inquérito público que foi resolvido em um dia, pelo principal acusado, que era o Elcio Franco? Resolveu, não há nada. E aí, por um ministro demissionário naquele dia, está demitido. Não, pois é, no dia seguinte, estava demitido naquele dia. No dia seguinte, saiu a demissão. Quer dizer, nem essa cronologia esses caras seguem. Então, aí me faz... E até hoje o Onix não pediu desculpa pelo erro original de ter chamado de falsário o rapaz, o funcionário. O Pazuello é um biombo, né? Ele não tem ideias, ele não tem ideia própria, ele não sabe de nada. Ele foi ali militarmente, no pior sentido do termo militar, cumprir, bater a continência e pronto, isso é um biombo. Para tudo isso que se passou, a revelia dele. E ele deixa isso muito claro na famosa gravação também, junto com o Bolsonaro no hospital, Pazuello dito doente, quando ele diz um manda, o outro obedece. Quer dizer, não há nenhuma reflexão. E não é possível haver. Nós estamos vivendo um regime de truculência imenso. Né? E aí, você procura nos instrumentos da República consertar todo tipo de impurezas. Você vê o fracassado prefeito do Rio de Janeiro, pobre da minha cidade, sofrendo também, né? Esse Crivella. É solicitado um agremã para ele na África do Sul. A África do Sul não disse até agora que o aceita como embaixador. E o Bolsonaro só poderá fazer indicação dele ao Congresso... Depois do agremã. Depois do agremã, que não veio ainda. Estão mudos lá na África do Sul. Mas digamos que chegue. Digamos, muito improvável, digamos que chegue. Né? O Bolsonaro vai encaminhar isso ao Congresso. Você acha que o Congresso vai aprovar um negócio desse? Você acha que a chefe da Comissão de Relações Exteriores, que é uma senadora aguerrida, foi ministra da Agricultura, ela não vai deixar passar barato isso para dar uma limpeza na biografia de Crivella? Mentira também, porque Crivella vai para lá porque tem altos negócios da Igreja Evangélica expulsa de Angola. Né? O vice-presidente da República vai a Angola daqui a uma semana, está sabendo? Não estava sabendo. Porque vai haver uma reunião no âmbito da cultura, CPLP, né? Dos países de língua portuguesa, e é uma reunião presencial de chefes de Estado. Estás a ver que Bolsonaro não tem condições administrativas de se ausentar do Brasil neste momento. E ele não vai. Como é que ele vai sair daqui? Ele vai chegar e vai ter o passaporte cassado. Né? Então, ele não vai sair. Então, quem vai é o Mourão. Acho que dia 15 ou 16 de julho ele vai a essa reunião presencial em Angola. Você acha que esse pessoal lá não sabe quem é Crivella, não sabe por que ele está sendo expulso do Brasil nesse momento, para ter essa gaiola de ouro lá e cuidar dos negócios que estão indo por água abaixo, os negócios da Igreja Evangélica, estou me referindo. É sempre isso. É sempre o negócio que está atrás. Mas, olha, nós temos algumas boas notícias a comemorar. Até agora não se desculparam, se não com o Brasil, pelo menos com o rapaz, o Luiz Ricardo de Miranda. Mas, para minha enorme surpresa, na sexta-feira, o Procurador-Geral da República, primeiro, abriu um processo contra o intendente incompetente
Eduardo Pazuello, acusando de um prejuízo de 122 milhões de reais em compra de vacina. E, em seguida, depois de um puxão de orelhas da ministra Rosa Weber, e eu tenho feito aqui pleitos de homenagem à mulher brasileira, Ana Reis, presidente do Tribunal de Contas, agora Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que obrigou o panaca do Humberto Jacques, subprocurador, a mudar aquela decisão que ele deu de esperar a CPI e abriu uma investigação policial a respeito da prevaricação do Bolsonaro. Acho que não vai dar em nada, mas já abriu, já é alguma coisa. Seria uma luz no fim do túnel ou seria o trem no fim do túnel? A seu ver. Não, é só a luz, porque tudo isso caminha devagar. Olha, vamos cultuar novamente a Grécia, ao deus Cronos, né? Todo mundo joga com os tempos, né? Eu não acredito vivamente que nós estejamos, nesse momento, dispostos, seja em qualquer nível, das autoridades constituídas, das lideranças brasileiras, do meio produtivo, porque tem também chamado essa categoria Faria Lima. Quem é que está descontente? Olha, só o descontentamento que bate no seu bolso e que poderá levar, aí com máscara ou sem máscara, o pessoal na rua. E acho que a gente vai acabar arrastando, se depender de processos, se depender de atitudes das instituições, nós vamos chegar a 22 com o Bolsonaro no governo e talvez polarizando essa desgraça que o Brasil está vivendo. Eu aposto um pouquinho, se eu estivesse no cassino, eu botava uma fichinha numa esperteza do Bolsonaro, insisto, renunciando. Seria o gesto mais esperto dele, porque ele aí chegaria como vítima à próxima eleição, com muita chance, infelizmente. Mas não sei. A questão é a seguinte: esses Bolsonaro também são meio... Quer dizer, eu não sei se é burrice, se é esperteza demais. O Tancredo dizia que a esperteza demais engole o dono, né? Mas eu quero lembrar ao meu amigo Luiz Geraldo Lino que o Flávio Bolsonaro, primogênito do presidente, pediu para falar na CPI de casa para dizer que levou Francisco Emerson Domiciano ao presidente do BNDES, Gustavo Montezano, para apresentar um grande negócio, uma maravilhosa ideia de internet no Nordeste, no meio da pandemia. Quer dizer, aí ele introduziu, depois o Estadão publicou uma série de reportagens a respeito da vida de luxo que leva esse intermediário, esse atravessador da vacina Covaxin em Brasília. Na sua experiência de funcionário público, 31 anos no Banco do Brasil, já viu algum sincericídio semelhante? Não, isso não existe. As coisas não se processam assim. Olha, no sul do Brasil, eu não sou gaúcho, mas tenho boas relações com esse estado e com personalidades do Rio Grande do Sul. Tem um dito que é comum na fronteira brasileira que diz assim: o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Nós estamos ficando velhos, a gente já armazenou já viu tanta coisa. Agora, desculpe a repetência, esse governo é capaz de proezas no campo da originalidade, da invenção, da sordidez, invenção do que há de pior. Mas inventam. Ninguém chega numa autoridade, no presidente do BNDES, com uma ideia mirabolante, se as vantagens não estão correndo amazonensemente por ali. Não vai. Cansado de ver isso, né? É o caso da VAT. Eu vi, na sexta-feira, uma reportagem da Globo News sobre a Davat, a empresa que teria intermediado a venda de 400 milhões de doses a $1 de propina. São 400 milhões de dólares. 400 milhões de propina. A gente que alimentar. Quem levou a denúncia da Davat foi o cabo PM de Minas, Luiz Paulo Dominguete. Nativa. Como é que ele deixa? Ele está nativo, o cabo está nativa. Como o general Pazuello também está nativa. Pois bem, o Dominguete, que não conhece a expressão, ele fazia negócio de bilhões de dólares em vacina, mas não conhece a expressão CEO. O
que Arthur, meu filho de 2 anos, fala corretamente em inglês. Uhum. Ele chamou o chefe da VAT no Brasil, o Cristiano, que o desmentiu, né, de céu. Céu. Sabia dessa? Céu Não, da VAT. não sabia. Não sabia. Céu. Céu deve ser o que eles... Não, mas céu é o que eles pretendem, chegar ao céu, né? Deve ser. Você que estava pensando aí que nós estávamos no nível Dante Alighieri, o Dante Alighieri do Brasil, você pode escolher, ou é o Luiz Paulo Dominguete, ou é o Roberto Ferreira Dias, ou é o Cristiano, não sei das quantas, que denunciou o áudio falso do Dominguete, e por isso o celular do Dominguete foi apreendido na CPI. Né? Então, não se trata... Neumann, deixa eu inverter aqui um pouco. Você é o entrevistador, mas eu tenho uma pergunta para você. Você sabe, eu vou ficar repetindo aqui o quanto lhe admiro também no seu capítulo Poeta e a sua erudição. Aí eu que pergunto a você, já que falamos de Dante e dessas figuras do inferno, sobretudo do capítulo do inferno, quem seria ou quem será o nosso Virgílio? O nosso Virgílio, você conhece muito bem, é o deputado Ricardo Barros. Olha, o Bolsonaro é um bandido de quinta, mas o Ricardo Barros tem uma prevalência sobre ele, sobre o filho bandido, mais bandido dele, que é o Flávio Bolsonaro, que é o seguinte, é um bandido de sexta. E eles estão procurando o fundo do poço para agir. E o caso da Davat é impressionante. O Brasil é parceiro da AstraZeneca. Chega um cara, um cabo da PM, levado por um coronel de uma instituição chamada ABIN Paralela, citada naquela reunião histórica, graças a Celso de Mello, ex-decano do Supremo. Nós tivemos a felicidade e a infelicidade de ver. Né? E aí, quando você falou aí no Dante, eu me lembrei de uma das minhas frases favoritas. Eu tenho 3 netos italianos, do magnífico fundador da Liga Italiana, que é o Dante Alighieri, que ele diz: "Lasciate ogni speranza, o voi che entrate". E eu estou deixando aqui a minha esperança de que a única possibilidade que eu estou vendo é que os picaretas pé de chinelo de quinta estão perdendo para os picaretas pé de chinelo de sexta, e eu estou esperando um candidato, não a Virgílio, eu estou esperando um candidato a capiroto para substituir o capitão sem noção. Isso aí. Respondi ou você? Você conhece o Ricardo? Você foi assessor do Ministério da Indústria e Comércio quando o Ricardo Barros frequentava, porque ele era deputado federal pelo Paraná e o ministro Eduardo André era do Paraná. Eu fazia assessoria internacional ali na época. Exatamente. Logo depois que você voltou para o Brasil dos anos 80, e você voltou, se eu não me engano, foi da Europa, né? Você estava... Não, eu voltei da África, aí dirigia operações da Cassex aqui no Brasil na época, e depois fui com o ministro José Eduardo Andrade Vieira para a Indústria e Comércio, a quem eu era submetido. Eu não, o órgão que eu dirigia. Né? E depois o José Eduardo Andrade Vieira volta ao Ministério aí como Agricultura e me convidou e eu aceitei, e nos mantivemos relacionados sempre na assessoria internacional, onde eu acompanhava nos negócios de interesse da agricultura fora do Brasil, como na época da Indústria e Comércio também. Aí eu vou lhe dizer mais uma originalidade dessa picaretagem. Roberto Ferreira Dias, segundo consta, homem do Ricardo Barros, foi exonerado na quinta-feira, se eu não me engano, dia 1º de julho, estreando o segundo semestre, foi exonerado do cargo de diretor, olha só, rapaz, diretor de logística do Ministério da Saúde. Como essa palavra vem sendo enxovalhada, né? Como essa palavra vem sendo enxovalhada. Agora, o Ricardo Barros, ele, como conhecedor, né, do intestino
mais sombrio desse Ministério da Saúde, ele ganha de braçada de todos que passaram no governo Bolsonaro, do próprio Mandetta. Ele tem um conhecimento daquela máquina muito mais sofisticado, ele foi ministro da Saúde e, com as ambições dele de poder e de mando, ele conhece aquelas entranhas ali perfeitamente, e ele operou. Primeiro, acho que ele deve ter sido relativamente discreto, enquanto Mandetta e o Tait ocuparam a cadeira, porque eram homens que têm ideias e tinham propósitos ali. Agora, quando viu que aquilo não andava, saíram os dois ministros iniciais e colocaram o logista, não é logístico, não. O logista porque é um balconista. Negocista. Esse Pazuello, aí sim, aí ele foi um biombo para o Ricardo exercer o seu poder e glória. E pronto, é isso aí. Triste país, triste nação, né? Aí eu quero voltar só um minuto, só para lhe fazer uma piada, já que você gosta, né? Do caso da VAT, que é o seguinte: o tal do Dominguete, segundo Otávio Guedes, da Globo News, é o Pangaré de Troia. Aí nós vamos ao Homero, porque foi colocado lá pelos bolsonaristas para detonar o irmão Miranda lá, Os irmãos Miranda. E aí fez o maior fuzuê, né? Mas olha, Dolino, estamos há 111 dias de ter sabido de fato, o Bolsonaro ter sabido de fato, e hoje, com 520 mil mortos no placar da pandemia, não negou nada e só tomou providência para tentar se blindar. Na quinta, primeiro, mandou investigar com a Vaccin, como devia ter feito em 20 de março, para evitar o depoimento de Francisco Emerson Maximiano, na sexta, 2. Mas cancelaram o contrato. Teve também essa atitude tardia. O contrato já foi cancelado, esse que é polêmico. E foi cancelado. Anuncia o processo contra o Pazuello e um processo contra o Bolsonaro. No caso do Pazuello, 122 milhões por omissão na compra de vacina. Né? Mas o absurdo maior de tudo isso é o seguinte: o governo argumenta que, com o cancelamento final desse contrato, não houve prejuízo, o Brasil não teve prejuízo. Não pagou. Meu Deus, isso é um escárnio, porque de agosto até agora, os mortos, nossos irmãos mortos, isso não houve prejuízo? Houve o quê? Como é que chama isso? Como vou chamar disso? É verdade. Eu não comprei. Vem cá, eu queria, antes de encerrar esse capítulo, começarmos a falar da tua arte, eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito disso. O que é que significa empenhar 1,6 bilhão de reais no orçamento para essa compra? E aí depois diz: não, eu não comprei nada, eu não paguei nada. O que é um empenho? Do ponto de vista de política financeira, que é de administração financeira, aí da Fazenda, quando você diz empenhei, você tirou contabilmente do caixa, do movimento do seu caixa, um dinheiro. Aquela operação ela não foi paga ao credor, mas o dinheiro já saiu do Tesouro. Ele está comprometido. O empenho, como diz a palavra, é um compromisso. O compromisso está assumido e o dinheiro está bloqueado. Se você tiver uma outra emergência financeira, aquele dinheiro não será tocado. Ele já está comprometido pelo empenho. No momento que a autoridade empenha, ela já se comprometeu ao pagamento e o dinheiro já saiu, em tese, da Caixa. Agora vai falar Zé Geraldo Dolino, ex-presidente da Associação das Televisões Públicas, Educativas e Culturais. Que tal a atuação do ator Mário Frias como secretário especial da Cultura, do que você chama de governo, desgoverno Bolsonaro? Olha, sobre isso, três pastilhas, muito rápido. Primeiro, eu presidi essa instituição, para o meu orgulho, 2 vezes. Né? Sendo que da segunda vez por indicação do corpo funcional. Eu sou muito orgulhoso desse aspecto da minha indicação para o segundo mandato. Bom, isso já passou, começou o governo Bolsonaro, evidentemente, eu pedi o meu afastamento imediato. Mas eu quero dizer o seguinte, quero lembrar o que eu já comentei aqui, as palavras do vice-presidente da República, quando ele pede desculpas a uma plateia de intelectuais. Ele disse que só tinha a pedir desculpas.
E quanto específico a esse senhor Frias, a única coisa que eu tenho a dizer, já que eu não conheço nem acompanho o mando dele à frente dessa secretaria. Mas bastamos lembrar que a Bienal de Arquitetura de Veneza, a principal que existe na face da Terra, homenageou este ano a Lina Bobardi, autora, entre outras coisas, do prédio do MASP, aí na Paulista, etc., uma arquiteta de origem italiana, mas que deixou no Brasil sua principal marca. Ela foi homenageada e, já no recinto, esse secretário Frias compareceu como representante do Brasil na Bienal de Veneza. E lá ele pergunta, gravando, já ao vivo, para um assessor, mas escuta, eu não sei quem é essa mulher fez o quê? Ele foi representar o Brasil como secretário de Cultura e, no ato do dia da abertura, ele pergunta, e está gravado, que ele não sabia, até ingênuo, até a honestidade dele até dói na gente. Ele perguntou, eu não sei nada sobre isso. Ele podia, durante o voo, perguntar a um assessor, escuta, essa mulher fez o quê? Foi casada com alguém? Qual é a dela? Não, ele não sabia e confessa isso, que estava ali para representar o Brasil, mas que ele usa o advérbio terrível, né? Infelizmente, ele não sabia exatamente de quem se tratava. O que você quer? Você quer que eu diga o quê? Os infelizes somos nós, né? Eu quero lembrar a vocês, aqui que estão nos acompanhando, parte considerável dos meus 325 mil inscritos, que esse senhor que está aí, que eu estou entrevistando, ele fez uma escolinha de arte com Augusto Rodrigues, que eu conheci, né? O Augusto, irmão do Nelson, né? E ele não morava no Largo do Boticário, não era? Largo do Boticário, logo na entrada. Largo do Boticário, número 3. Então, eu conheci, eu fui ao Largo do Boticário e conheci lá. Você estudou com ele em 1961. 4 anos depois, estudou no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Com quem mesmo? Com quem Ivan Serra. Ivan Serra. Está mal de professor, né? Vamos combinar que o Tenho muito orgulho da minha formação. E o Ivan Serra é a grande influência na sua... O Dolino é artista plástico. E o Ivan Serpa é a grande influência. A arte geométrica do Ivan Serpa, um nome que certamente Mário Frias não sabe quem é, que influenciou a obra de Dolino. Agora, Dolino é autor do painel Louco por Ti, para o Palácio dos Bandeirantes. Quando vai ao Palácio, vai ver o painel? Sim, eu peço descarada, porque o painel antes estava em nobre companhia de Maria Bonomi e de Antônio Henrique do Amaral no saguão principal. Mas já nessa administração atual, o meu painel, que tem 12 metros, é muito grande, quadrado, né? Ele foi transferido para a antessala do governador. Então, não basta você entrar no palácio. Agora eu fui 2 vezes só lá ao palácio, aí tive que pedir que me levassem até a antessala do governador, porque ele agora está num lugar, digamos, mais exclusivo. Não estou achando vantagem, não, ficou mais difícil ver. Eu gostava quando eu estava com os meus queridos Maria Bonomi e Antônio Henrique, né, no saguão principal. Mas, enfim, estou aí. Devolve o painel do Dolino para a companhia de Maria Bonomi, minha amiga querida Maria Bonomi, e o Antônio Henrique do Amaral, o homem das bananas. Estamos todos sob o mesmo teto, não tem problema. Estamos todos sob o mesmo teto. Me diz uma coisa, em 89 você fez a capa do livro A Lição do Amigo. Esse livro é de um poeta razoável. Por que qual era a tua relação com ele? Por que ele pediu para você fazer essa capa? É um livro do Carlos Drummond de Andrade e que tem a correspondência dele com outro grande Andrade, Mário. Só dizia Santo Tomás de Aquino que o mais humilhante dos ofícios é falar de si próprio. É verdade, São Tomás tem razão, e eu vou me humilhar, portanto, que eu vou falar uma coisa a meu respeito. Eu tive uma relação muito próxima com o poeta Carlos Drummond de Andrade, com toda a família se resumia a mulher e a filha, Maria Julieta. Éramos muito próximos. E a amante, você esqueceu a amante. Não, aí tem várias passagens. Não vamos você não se mete com isso.
Não me meto com isso, eu me meto com outra coisa. Eu quero dizer que, até a morte do poeta Carlos Drummond de Andrade, eu fui procurador dele. Procurador no sentido que, só para revelar a minha proximidade com a família. Quer dizer, eu mexia até na conta corrente dele, eu ia buscar talão de cheque, eu falava, falta isso, tem aquilo, tudo que tinha que resolver burocraticamente, independência da assinatura dele, isso era por minha conta. Só estou falando isso porque isso revela o quão próximo eu fui da família e, bom, afetos generosíssimos para mim e para toda a minha família também. Se espraia pelos meus filhos e tudo, né? Você tem uma lembrança, assim, do poeta, alguma coisa que você não tenha esquecido do convívio de você? Tem uma coisa importante. Eu também fui muito próximo, muito próximo do que eu considero o mais importante memorialista brasileiro, que é Pedro Nava. Eu tenho um orgulho muito grande, por isso vou falar. Eu prefaciei um livro de Pedro Nava a pedido dele. Isso, para mim, talvez foi o ponto mais alto do meu orgulho intelectual. Mas nós éramos, de fato, amigos e nos respeitávamos muito. Mas isso tudo eu estou contando para falar uma coisa do Carlos. Quando o Nava matou-se, naquele dia, por uma coincidência, depois de muitos anos, o Carlos tinha concordado em dar uma entrevista. Ele não gostava de dar entrevista, porque ele dizia que o que ele tinha a dizer estava no poema dele, que quisesse que lesse a obra dele. Estava tudo respondido ali. Mas ele resolveu dar uma primeira entrevista, e essa entrevista era para uma revista Status, que não existe mais, era uma revista que tinha mulher nua, uma revista masculina, essas coisas. E ele marcou essa entrevista, e os jornalistas chegaram para gravar essa entrevista com ele. Na manhã, o Nava tinha se matado na madrugada, o Carlos não sabia ainda, né? E os repórteres e fotógrafos chegaram na casa dele e falaram para ele: olha, se o senhor não quiser dar entrevista hoje, compreendemos e tal, tal. Ele imediatamente, eu estava lá porque eu fui para dar a notícia lá da morte do Nava. E o Drummond falou: não, vamos gravar, não, estou muito bem, vamos gravar. Ele foi uma comédia de enganos, porque os repórteres se referiam a um fato, achando que ele estava abaladíssimo com a morte do amigo, e ele não sabia da morte do amigo. Então você foi dar a notícia e estava lá. Cheguei tarde, ele já estava com os repórteres, fiquei esperando aquilo ali, e ele achava que os repórteres diziam para ele, se ele não quisesse dar a entrevista naquela hora, porque ele estava abalado, e ele achava que porque ele nunca dava entrevista e era a primeira. Mas ele falou: não, estou bem, vou dar a entrevista. Bom, aí não fui eu que dei a notícia da morte. Foi o repórter que falou: nós estamos falando isso porque o senhor perdeu um amigo seu agora. Ele levou aquele... levantou-se, pegou e falou assim: eu preciso beber uma coisa. Ele pegou, serviu-se de um uísque cowboy assim, perguntou se alguém queria, ninguém quis, ele tomou aquela talagada de uísque, e essa entrevista, eu acho que está disponível por aí, é muito marcada sobre a precariedade da vida, sobre a perda da amizade, os amigos. Aí, transformou aquela primeira entrevista num outro assunto, dado o momento. Então, eu quero dizer essa particularidade do poeta. Horas tanto, o repórter fala para ele: vocês foram amigos quanto tempo? Ele disse: durante 57 anos tivemos uma convivência assídua. E nunca teve um roce, uma dificuldade, nada. Fomos amigos fraternos, totais, sempre. Aí tinha uma moça, fala assim: mas poeta, então você pode contar qual é o segredo de uma amizade assim, irretocável, de mais de meio século? Qual é o segredo? E o Carlos diz assim: nós nunca fomos íntimos. É muito bom, né? Olha, em 90, a editora Salamandra publicou o livro Dolino, com a coleção de seus trabalhos. Fez uma exposição individual no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 97. Em 2000, publicou o livro Alegro Afetuoso, de Memórias. E ainda, no mesmo ano, realizou exposição individual no Museu da Revolução, em Havana. Então, estou sabendo que todas as suas críticas ao bolsonarismo é porque Vossa Excelência é um comunista castrista. Não, nunca fui. Eu poderia entrar numa categoria muito antiga ou muito antiquada de simpatizante. Quer dizer, eu acho que
Esses rótulos todos são perigosíssimos, né? Mas eu acho que mesmo assediado, porque eu sou de uma geração que, se você não fosse pelo menos um simpatizante do partido, nem namorada se arrumava, era uma coisa complicadíssima. Eu tive uma formação que dá bem, que me orgulho muito, sempre estudei em escola pública. Desde criança aprendi a ler na escola pública e fui até a universidade pública. E tive a sorte de uma boa formação. E as minhas colegas também, idem, né? Eram moças muito preparadas, mas a esquerda era, naquele momento, até um sujet de conversação para você seduzir as moças. Então tinha que ser, mas mesmo pressionado por essa vontade de conquista, né, das minhas colegas e das minhas admirações femininas, nem assim o partido conseguiu me ter nas fileiras. Mas sempre fui... Não gosto de rotular nada, mas eu sei, eu acho que eu sempre tive uma visão muito liberal dos costumes, dos hábitos e da economia. Adam Smith, santo. Agora, a última pergunta, que eu já tomei muito do teu tempo. Aliás, olha aqui, a Isabel comigo numa estilogravura maravilhosa. Minha filhada. É? Não se esqueça que vocês me prometeram aqui, nesta casa que estou agora, né, o patriarcado desse casamento. E eu faço questão disso. Me sinto assim. E o Marc Bloch, porque a Isabel é doutora em História Econômica na USP. E o Isabel trabalha aqui, por isso que eu fico aqui inspirado por ela. Dobre a língua, doutora Isabel. A professora doutora Isabel, da USP, sob a égide do professor Jobson Arruda, seu orientador. Isso aí. Bom, mas eu quero saber o seguinte, e onde é que está sendo exibido aquela série de seus documentários sobre os membros da Academia Brasileira de Letras? Em que canal? Como é que se consegue isso? Essa série foi um trabalho são 42 programas que abordam as 40 cadeiras da academia e mais 2 que eu gravei em Paris, na Academia Francesa, porque ela é inspiradora da nossa, né? Tem membros correspondentes, etc., etc. E a diferença da Academia Francesa é que lá não é a Academia de Letras, é a Academia Francesa. Mas eu gravei 2 programas lá também. L'Académie. L'Académie. E depois que a gente concluiu a direção do Belisário Franca, profissional do mais alto nível, eu roteirizei, argumentei, tem uma narrativa da Fernanda Montenegro, e esse produto foi comprado pelo canal Curta, que exibiu toda a série em 42 semanas. Ela agora está fora do ar, mas eu ouço falar que ela voltará ao ar. Eu espero até que um dia o canal Curta disponibilize isso. Infelizmente, isso não foi matéria de contrato, portanto, não estava no invoice, né? Devia ter estado no invoice. A distribuição, depois de um certo tempo, para as universidades, para as escolas brasileiras, mas o Curta é um canal muito generoso nesse aspecto. É provável que ele vai repetir a exibição, certamente. Agora, eu digo disponibilizar um pacote, né? Porque é muito precioso, porque cada acadêmico disserta, tem uma narrativa introdutória feita pela Fernanda Montenegro em off, e cada um fala da sua própria obra e dos seus antecessores, né? É um passeio pela obra acadêmica. Eu tomei muito do seu tempo. Ismélia deve estar aí cobrando o fim da sua entrevista. Não. Eu exagerei no meu tempo. Ismélia é uma mas santa. Eu precisava traçar um panorama da sua figura facetada, experiente e, sobretudo, completamente isenta de picaretagem e calçador de sapatos mais ilustres que pé de chinelo. Luiz Geraldo Tolino, muito obrigado. Você é o máximo. Devo-lhe tudo. Né? A cronologia macabra é o grande título da minha vida. Você que me apontou. Tá? Tá. Abraço grande. Grande abraço. Muito obrigado.